Vamos falar agora sobre economia. Também tem pepino rolando na economia depois que houve o arquivamento, né, da medida provisória ia caducar, né? Então, o ministro Fernando Haddad defendeu hoje a retomada da votação de alguns trechos da MP para taxar bancos, bets e aplicações financeiras que tinham consenso no Congresso. A MP 1303 substituiria o aumento do IOF na busca por aumentar a arrecadação federal, mas foi enterrada. O Haddad disse hoje que o adiamento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias não é um problema. Ele disse que havia um consenso no Congresso em trechos da MP sobre aprimoramento da fiscalização da Receita e a possibilidade de compensação tributária. O ministro disse que 70% do texto pautava esses temas e que a maioria dos parlamentares concordava com eles. Disse ainda que vai discutir alternativas ao texto com o presidente Lula. O adiamento para 2026, aliás, da votação da LDO 2026, não é um problema se for feita de maneira consistente. Disse o Haddad, a votação foi adiada para a próxima terça-feira agora, de outubro, dia 21. Conosco o Felipe Salto, economista do UOL, colunista do UOL, economista-chefe da Warren. Ô Felipe, bem-vindo, boa noite para você. E essa alternativa do ministro Haddad, né, de utilizar algumas partes do texto? Economista do UOL também, por que não, né? Quando você falou economista do UOL, eu falei assim, pelo emprego se já novo. tá assim, eu vou querer dica de investimento para o pessoal com o Felipe No agora. UOL aqui a gente vai fazer umas consultas com o Felipe Salto. Boa noite, Felipe. Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto. Daniela também. Prazer estar aqui com vocês. Olha, dizer o seguinte, eu acho que o ministro Haddad está correto. O Congresso, ele simplesmente jogou o bebê junto com a água suja do banho. Por quê? Porque a medida provisória 1303, e aí acho que é um erro do governo, ela tinha medidas ali para todos os gostos. Tinha coisas que eram menos polêmicas, coisas mais polêmicas, mas tinha coisa muito boa, que era até consensual. Por exemplo, alguém em sã consciência vai defender publicamente que não se deve aumentar a tributação sobre as bets, que geram danos à saúde, que inclusive podem ter desdobramentos sobre gastos com saúde para tratar pessoas dependentes do jogo, etc. Alguém vai ser contra você equilibrar a tributação entre títulos públicos e títulos privados? E outra, a medida de corte de gastos, que tanto o mercado pede, também a medida provisória continha ações para cortar gastos. Por exemplo, no caso do pé de meia, no caso do Comprev, que é aquela compensação entre prefeituras, estados e União, no caso em que as prefeituras e estados usam o regime geral de previdência, o INSS, e por aí vai. Então, eu digo que ele está correto, o Haddad, o ministro, porque ele está tentando resgatar, passando a peneira nessa medida que foi rejeitada, na verdade ela foi retirada de pauta, para ver o que sobra e reapresentar e tentar avançar no Congresso com essas ações que sejam mais consensuais. Na minha coluna para o UOL, aí na segunda-feira, eu coloquei uma tabela até com estimativas, e também tem outras sugestões lá, como, por exemplo, o corte de emendas parlamentares e tal. E se você espremer, você consegue chegar numa cifra suficiente para resolver o problema do ano que vem, que na verdade é isso que está em jogo. O orçamento do ano que vem, Diego, está em aberto, né? E é isso que o ministro precisa resolver. Dani. O ministro está buscando alternativas aí, né, mas não pode usar o texto do projeto de imposto de renda para isso, recorreu ao Hugo Mota, um texto que esteja começando ou que esteja tramitando na Câmara, tentando embarrigar. É assim que a gente fala no jargão em Brasília. Felipe Salto, economista do UOL, brincadeira, gente. É que eu achei muito bom. Deu uma alcunha nova. Eu também quero consultoria pessoal para as minhas parcas economias. Então, assim, está tentando embarrigar para salvar os dedos os anéis foram também. Ele está tentando, sabe quando você tira o sifão da pia para ver se você resgata a aliança que caiu lá dentro? É mais ou menos isso que está tentando fazer agora o ministro da Fazenda, numa solução pactuada
direto com a presidência da Câmara, porque aí você já vem com o projeto meio com um caminho, para usar uma expressão que o Sakamoto usou e que eu achei ela muito feliz, asfaltado, né? Você não bota o projeto numa estrada de terra acidentada. Se você tem o presidente da Câmara, ele vai escolher um relator que seja simpático ao tema, que vá poder trabalhar direito o tema com as prerrogativas que o governo precisa, que vá dialogar bem com a Fazenda e tentar ajudar a ajustar esse caminho aí. Agora, se vai funcionar, ninguém sabe, né? Porque o governo pode apresentar um projeto de lei complementar, um projeto de lei em regime de urgência. Como a medida provisória ela não foi rejeitada, ela caducou, né? Não é que as pessoas votaram não, ela caducou. O governo pode apresentar um projeto de lei em regime de urgência para tramitar lá, resgatando pontos. Mas, de novo, isso precisa estar politicamente bem amarrado, senão vai morrer de morte matada, como foi a MP 1303. Quer falar, Sakamoto, também? Não. Não? Então passo para você, Salto. Eu estou de acordo com a Daniela. Eu acho que o que está em jogo agora é equacionar as contas depois da queda da medida provisória, mas lembrando que ela sozinha não salvaria a mocinha no final do filme. Ela é uma das medidas que estão previstas no projeto de lei orçamentária anual e parte dela vai tentar ser resgatada agora por meio dessas alternativas ou da reedição de algumas das ações previstas lá, como no caso do projeto do líder Lindbergh Farias, que já prevê a tributação em 24% para as bets, né? Então, agora é encontrar e correr atrás dessas raspas do tacho para poder fechar o orçamento do ano que vem. Lembrando que a meta que está ainda em tramitação no Congresso, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na proposta, é um superávit de 34 bilhões. E, pelas projeções, nós estamos muito longe de conseguir isso.